E aí ela perguntando se poderia ser somente fechado. Eu falei, se for uma reunião só com o conselho, é só com o conselho. É uma reunião para delimitar algumas coisas. Mas eu perguntei, mas por que isso? Ela, porque tem um morador que quer participar. E eu falei para ela, ó, provavelmente esse morador quer participar dessa assembleia, dessa reunião do conselho, porque tá tendo alguma coisa que ele quer falar, algo que ele quer resolver, e ele acha que uma reunião do conselho pode ser que ajude de fato, mas se ele não resolver ali, ele vai levar para a assembleia. E já pensou se eu não leva uma pauta dessa, gente? O cara quer meter uma pauta lá, goela abaixo, aí já começa aí. É claro que não pode. Você definir uma pauta na Assembleia, é aquela pauta que você vai seguir. Mas tem algum morador que vai chegar lá, goela abaixo, falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, mais aquele um lá. E aí, gente, o que acontece? Acontece que já começa a dar o primeiro pau. Quem que já teve briga aqui, discussão por causa de pauta em Assembleia, antes mesmo de começar a Assembleia? Quem aqui? Ó, o Marcelão tá por aqui também, engenheiro Marcelo, um grande abraço, Marcelo. Quem aqui, gente, que já teve problema assim em Assembleia? Alguém aqui já teve, pessoal? Problema em Assembleia? Que teve aí situação difícil já, na pauta já, logo de saída. De saída já teve problema aí, já teve situação complicada já, logo de saída já teve esse tipo de coisa aqui? Algumas pessoas tiveram, levantaram a mão. Enfim, gente. Oi, ó, eu tô com a câmera bem na frente que eu não consigo ver aqui. A Fátima do Rio, né? A Fátima já deu. Ó, a Valéria aqui não deu espaço para falar. Mas às vezes, Valéria, nem é pela questão de espaço. As pessoas começam a tumultuar tal a Assembleia porque querem uma pauta ou outra. E às vezes quer colocar essa pauta ali a contragosto, né? Ó, a Noeli diz que a dela é tranquila. Ó, a Cristiane falou que sempre tem assuntos gerais, caso quando já publicamos o edital. Cristiane, pelo amor de Deus, hoje nós vamos conversar, não coloca mais o assunto gerais, por favor. Isso tira da tua pauta, não existe isso, por favor, tá? Para não tumultuar. Mas começa ali, gente. E como é que eu defino uma pauta? Eu sempre falo, às vezes o síndico, ele assume um mandato, ele é um síndico externo, ou ele é um síndico morador, ele assume uma pauta, ele assume um condomínio e ele quer trazer as ideias dele. Ele quer trazer aquilo que ele acha de melhor, aquilo que ele acha mais interessante, ele quer trazer aquilo, gente, que ele gosta mais. Mas será que aquilo que ele gosta é de fato o que o condomínio precisa? É de fato aquilo que o condomínio quer? Às vezes ele está trazendo uma pauta ali, mas não é bem aquilo que o condomínio está buscando, né? Não é bem aquilo que o condomínio quer de fato. Ele está trazendo uma pauta em cima do conhecimento que ele tem. Ele está trazendo uma pauta em cima daquilo que ele acha que deve ser feito. Mas tem muita gente que fala, pô, mas não é, peraí, não é essa pauta que a gente quer. A gente está discutindo outra coisa. Não é isso aí, né? Não é essa questão. É outra situação que a gente está discutindo. Não é bem isso. E aí fica-se em cima daquela discussão, então já começa a ter o primeiro problema aí de pauta. O primeiro problema é pauta. Como é que a gente faz para definir uma pauta, gente? Uma pauta que de fato represente, porque não pode ser a vontade do síndico, não pode também ser a vontade do conselho. Tem muitos conselheiros, gente, que eles entram no conselho exatamente para quê? Para que as vontades particulares deles se sobreponham às demais. Aí eles querem colocar as pautas deles ali em cima. Qual que é o principal poder, gente, que um síndico tem hoje? O principal poder que ele tem hoje é de pautar. O síndico, o principal poder que ele tem é de pautar. Ele define a pauta. Isso a gente está falando legalmente, mas será que funciona toda vez assim? O síndico tem que definir uma pauta? Tem, mas Tá me ouvindo, Paulo? Aqui ficou mudo. Oi, estão me ouvindo de novo? Estão me ouvindo? Ok, voltou. Melhorou agora? Voltou, tá mais abafado, mas voltou. Peraí, vamos tentar aqui de novo, viu? Não pode ser. Oi, estão me ouvindo? Agora melhorou? O microfone deu uma queda aqui, eu não sei o que aconteceu. Mas se tem um poder que o síndico tem, gente, é o poder de pautar.
ele pode definir a pauta. Vocês veem essas brigas que tem lá no Congresso nosso aí? E muitas dessas brigas que tem no Congresso, gente, é porque o presidente lá, ele tem o poder de colocar a pauta do dia, de votar aquilo. Então, por isso que tem tanta briga lá. Porque isso é um poder muito importante. E o síndico tem esse poder. Ele que define a pauta, mas não dá para definir sozinho. Então, primeiro, define a pauta junto com o conselho. Cuidado com o conselheiro que quer definir a pauta só em favor dele. Também não vai naquela de definir pauta só com os moradores. Faça uma junção, gente. O que eu faço para definir algumas pautas e para conhecer o condomínio quando eu entro nele? Eu faço uma pesquisa. Gente, o que você acha que seria interessante a gente conversar na próxima assembleia? Vem uma série de bobagem. Vem uma série de coisas que você não vai conseguir discutir em assembleia nenhuma. Vem uma série de bobagem ali. Mas vem muita coisa que é interessante. E é em cima disso que você tem que se propor de fato. É em cima disso que você tem que buscar. Essas pautas interessantes exatamente em cima desse fator que a gente tem que buscar. Tá? Em cima dessa situação. Então, tome cuidado, gente, ao definir a pauta de qualquer forma. Então, a pauta é a primeira coisa. Ouça os moradores, faça o alinhamento de prioridade. Porque, às vezes, gente, tem uma pauta lá, você vai fazer uma assembleia com 8 pautas, 10 pautas, 6 pautas. Gente, é terrível você vencer tudo isso de pauta numa assembleia só. Na maioria das vezes, no meio da assembleia, a galera já está cansada, já está de saco cheio, e essa assembleia vai dar pau lá no meio. Essa assembleia vai dar problema lá no meio. Lá vai dar algum erro lá no meio, vai dar alguma situação chata, vai dar alguma zica. Então, assim, não faça uma pauta tão longa, faça pautas mais curtas. Exatamente para que você tenha tempo de discussão ali, para que tenha tempo de discutir com segurança, enfim, para ter tempo de discutir de fato. É difícil, às vezes, você levar uma pauta quando o morador, por exemplo, quer discutir segurança e o síndico quer discutir a pintura. Como é que você chega nesse meio termo? Como é que você chega nisso aí, né? Cada um quer discutir uma coisa. Um quer discutir uma coisa. Oi, sem áudio novamente? Tá com áudio, né? Tá com áudio. Tá com áudio aí. Dá uma olhadinha. Senão, tá normal, tá com tá áudio. Com áudio aqui, né? Se você quer discutir uma coisa, ele quer discutir outra coisa. E aí fica naquela, né? Poxa, eu quero discutir uma, ele quer trazer outra. Então, gente, a primeira coisa vai definir uma pauta? Defina com o seu conselho, defina com os seus moradores. Para quê? Para chegar na assembleia e chegar um fulano lá e falar: e aí, como é que você definiu essa pauta? Ah, essa pauta aqui eu defini aqui junto com o conselho, defini aqui junto com os moradores, defini aqui, enfim, junto com todo mundo que aqui que faz parte da gestão. Foi aí que eu defini a pauta. Não defini essa pauta de qualquer jeito, essa pauta não saiu da minha cabeça apenas, para que a gente tenha ali aquela questão de corresponsabilidade. Tá fazendo sentido para vocês, hein, pessoal? Tranquilo? Essa questão de definir pauta? Tá fazendo sentido? Boa, boa. Vamos adiante aqui, então. Vamos lá continuar falando de mais itens sobre essa questão aí. Então, a primeira questão, pauta. Vamos definir pauta aí. Eu acho que é questão interessante. Outra questão que tem problemas também, gente, na hora de definir a pauta, defina a pauta com clareza. Na hora de você confeccionar o edital. Eu vou falar com um problema que já aconteceu comigo. Eu uma vez fui fazer uma assembleia no condomínio, e aí a gente fez um estudo para colocar câmeras nesse condomínio. É um condomínio de casas, é um condomínio ali que ele tinha aproximadamente 60 casas, tem ainda o condomínio, eu não sou mais síndico lá, mas existe condomínio. Eram casas de alto padrão, um condomínio antigo, e o pessoal queria fazer ali o diferencial, queria colocar câmeras. Então a gente viu ali, a gente ia dar em torno de 20 câmeras para a gente colocar nas ruas, para poder monitorar o condomínio todo. E era um projeto caro, por causa de todo o cabeamento que tinha que fazer. Então não era um projeto muito barato. E o que eu escrevi no edital, gente? O que eu escrevi no edital só? Eu escrevi no edital análise da instalação das câmeras. Coloquei só isso. E aí, quando eu cheguei para fazer, a gente analisou, aí as pessoas aprovaram, e o morador levantou a mão: ó, seguinte, não é isso que está no edital. No edital aqui não está para a gente aprovar. No edital aqui só está para a gente analisar. E ele não tinha razão. O que eu tive que fazer, gente? Tive que tirar esse item de votação de pauta. Ele não era um item de votação. Eu coloquei lá como análise. Então, assim, na hora de fazer o teu edital, cuida muito com a redação. Gente, como isso me fez me atentar para as redações dos meus editais? Eu fiz um edital esses dias aí atrás, que eu estava fazendo uma chamada de capital para uma obra no condomínio, e eu coloquei lá, análise
aprovação e barará, coloquei tudo para ninguém falar nada. Gente, então é uma votação para analisar, a gente vai votar, vai deliberar sobre esse item aqui. Exatamente porque parece que quando foi feito isso, gente, não foi pensado nessa situação. E aí, de fato, foi algo que passou, as pessoas de qualquer forma, e aí eu tive muito problema com isso, tive muita situação complicada, e aí quando percebi, gente, eu fiz uma redação toda mal feita. Então, toma muito cuidado, gente, com a redação. Quando a gente toma esses pequenos cuidados, a gente evita aí os ruídos em assembleias. A gente evita aí os problemas em assembleia. Porque eu vou delimitando, eu vou cortando, não vou deixando essas coisas crescer. Então eu delimito por aí já. Eu não vou deixar o negócio crescer, o negócio ficar maior, o negócio ficar aí gigante, não. Eu já delimito aí. Então quando a pessoa vê isso, que tá a pauta foi definida em conjunto. O edital foi bem escrito. Porque o edital não foi escrito de qualquer forma. E principalmente, eu estou respeitando os prazos legais para publicação, porque todo edital, gente, ele tem um prazo legal para publicação. Confira lá na sua convenção. Via de regra, lá tem quanto tempo antes que você precisa publicar o edital. Ou é 5 dias, ou é 8, é 10, tem alguns até de 15, 20 dias. Alguns falam apenas em dias, outros falam em dias úteis. Veja o que mais que aparece lá no seu. Tá? Se é em dias ou em dias úteis. Ok? Porque isso, gente, faz toda a diferença. Então nós falamos de 3 itens aqui até agora, gente. A gente falou aí de como eu faço, como que eu faço o meu edital, ok? Quais são os assuntos que eu coloco ali nesse edital? A gente já falou sobre isso aí. Como que eu faço o meu edital, ele bem claro para não ter problema nenhum. E agora também falei sobre a questão do regimento aí, para a gente saber publicar o edital exatamente no tempo que está aprazado lá na convenção. Tudo isso, gente, está em impugnação, tudo isso dá ruído, tudo isso dá questionamento, e fico falando, pô, o síndico não sabe o que faz. O síndico não sabe organizar uma assembleia, que síndico que é esse? Que não sabe preparar uma assembleia. Que tipo de síndico é que a gente está falando? É um síndico qualquer. É um síndico qualquer aí que não sabe fazer, que não tem ideia, né? Ó, a Márcia aqui colocou que ela sempre coloca um texto bem claro: deliberação, análise e votação do item tal. Excelente, Antônio. Excelente. É bem isso mesmo. É bem isso. Coloca um texto bem claro mesmo, exatamente, para que fique bem, o pessoal entenda muito. Ó, a Valéria aqui, a pauta é o primeiro passo que vai ser deliberado. Eu sigo somente o que está na pauta. A convocação 10 dias antes da Assembleia é muito importante. Não dou espaço para outro falar. Ótimo, perfeito. Ó, a Noeli falando que a dela é clara lá, a Cristiane aqui, sempre assuntos gerais causa tumulto quando já publica. Então, nem publica mais isso, tá? Não coloca mais isso exatamente para não tumultuar, para não dar problema mais em cima disso, tá? Deixa eu chamar a Cristiane. Cristiane, você tá por aí? Me conta um pouco aí para nós e como é que foi essa história da tua assembleia. Cadê a Cristiane? A Cristiane tá por aí? Oi, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Quer abrir sua câmera, querida? Peraí, só um pouquinho, deixa eu só sentar aqui. Ok. Então tá, vamos esperar que a Cristiane vai abrir a câmera dela aqui. E a gente vai colocar ela aqui para a gente ouvir um pouco o que foi que aconteceu lá e para a gente entender, que aí a gente já vai seguindo com os próximos passos aí. Porque até agora a gente falou em 3. Gente, quem quiser falar, levanta a mão aí, ó. Só levantar a mão, fala aqui. Aqui o espaço é para a gente compartilhar, para falar junto. Oi, Cristiane, tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo jóia. Como é que foi essa tua assembleia aí? Então, aqui eu faço parte do conselho, né? Aham. E o pessoal desceu antes para a Assembleia, antes de começar, e já eles estão atacando aqui a gestão e o conselho junto. E eu, como sou muito atuante, acabo sendo o nome das perseguições. E aí eles começaram a criticar o nosso trabalho lá, e eu fui na fila para tentar falar, esperar minha vez de fala. Só que a incitação estava tão grande da revolta ali, do pessoal da oposição, que veio um senhor, ele é bem agressivo, mas ele estava completamente descontrolado desde o início da Assembleia. Eu nunca tinha tido nenhuma discussão com ele, mas ele veio para cima de mim, e ele é um idoso, mas tem 1,80 de altura, né? Aham. Colocou o dedo assim no meu rosto, sabe? Quando chega muito perto, e me xingando, e eu tomei um susto, porque eu estava na fila falando com outra pessoa, eu não tive nem reação para ele, né, naquele momento. E aí, quando a presidente mesmo chamou a atenção dele, ele
ele bateu o braço assim, sabe? Com raiva. E acabou me acertando, porque eu pus o braço na frente, né? E ele acabou me acertando ali, todo mundo viu, acabou tendo aquela comoção, aí eu tive que chamar a polícia, e ainda ele foi fazer um boletim de ocorrência contra mim. Contra você. Contra mim, porque ele quis se precaver daquela situação e foi tentar cavar um boletim de ocorrência dizendo que eu estava acusando ele de falso crime, né? Mas está no vídeo, está gravado, inclusive os xingamentos dele para mim. E, infelizmente, aqui no condomínio é um condomínio muito grande, e tem sempre, toda hora, essa oposição, e o pessoal incita muito a emoção das pessoas um pouco mais destemperadas, né? Ô, Cristiane, mas era uma assembleia do que era? O que estava sendo votado nessa assembleia? Olha, estava sendo votado reforma de salões, aprovação de outro tipo de reforma. Não era nada tinha muita vaga de conselho aberto, porque aqui a gente tem 30 vagas, então é muita coisa. E com orçamento de jardinagem também. Só que a perseguição é ao síndico, então não importa qual é a assembleia. Quando eu comentei do assuntos gerais, a gente tira o assuntos gerais da pauta. Só que começa o burburinho e a tormenta dentro do condomínio para incluir, porque eles querem assuntos gerais. E quando chega na hora da assembleia, eles já querem colocar um presidente de mesa deles que abram a oportunidade de fazer os assuntos gerais, porque eles querem trazer outras situações. Eles querem trazer acusações ao síndico, insinuações, situações que eles vão buscar em outros condomínios para humilhar, para causar vexame mesmo, sabe? Não é prol de situações do condomínio. Então, é bem lamentável o que a gente está vivendo aqui. O que a Márcia colocou um negócio aqui no chat que me chamou a atenção também. Você falou que aí tem 30 conselheiros. Como assim? São 10 torres. Então, é um subsíndico por torre, 2 conselheiros municipais. E aí, com o passar dos anos, foram incluindo conselheiros deliberativos. Então, acabou ficando 18 deliberativos, 2 e 10 subsíndicos. Nem sempre se complementam, né, essa quantidade. É difícil ter gente interessada. Mas quando a oposição perde poder sobre o síndico, eles saem do conselho, movimentam uma galera aí que chegou agora, que não está sabendo o que está acontecendo, eles entram todos empolgados pela falsa motivação de justiça e de, né? Uhum. E aí eles entram de novo para o conselho. Então agora tem umas 25 pessoas. E aí começa tudo de novo, esses ataques, essa perseguição. E aí o síndico acaba, no passado, né, teve renúncias, teve síndicos que não continuaram. Espantam as pessoas daqui, é bem difícil. Caramba, que situação, hein? É. Tá ótimo então, Cristiane. Obrigado aí pela tua participação, obrigado aí por conversar com a gente aqui e falar um pouco sobre esse assunto aí. Bom, gente, esse é um BO que tem, né? A agressão, eu já participei em assembleia desse estilo, que infelizmente acabou em agressão, teve que chamar a polícia, e eu acredito que alguns de vocês aí, quem quiser contar mais alguma situação do que passou em alguma assembleia complicada, por favor, pode levantar a mão aí, porque eu abro aqui espaço para falar, ok? Gente, vamos continuar aqui, a gente estava falando ali sobre do edital, uma coisa que é bem importante a gente colocar sempre no edital, deixa o edital, além toda aquela redação que a gente falou, deixar ele muito claro, deixei ele extremamente complexo, não é completo, não é complexo, ok? Deixei ele completo com todos os itens. O que é? Onde que vai acontecer? É isso aqui. Em qual salão de festa? Às vezes o condomínio tem mais que um salão de festa. Data, hora e local. Ordem do dia. Qual que é a ordem dos assuntos ali? Qual que vai ser o primeiro que vai ser discutido? Depois o segundo. Qual é o terceiro? E assim por diante. Como que esses assuntos serão discutidos? Tá? Um a um. Como que eles serão de fato definidos ali? Ok? Então, coloca tudo isso, gente, porque, novamente, isso evita. O que a Cristiane falou é exatamente essa situação. Quando a gente fala de assuntos gerais, gente, assuntos gerais é a mesma coisa que você invocar o capeta. É o inferno na terra isso. Porque não ajuda para nada, você não pode deliberar nem votar nada, ele se serve só para tumultuar e para bater no síndico. É só para isso que serve. Assuntos gerais não serve para mais nada. Ele serve apenas para isso. É só para bater no síndico, é só para tumultuar o processo. Ele não ajuda em absolutamente nada, gente, quando a gente está falando de assuntos gerais.
Então, assim, não coloque aí na sua pauta assuntos gerais, tá? Não coloque esse tipo de situação. Ó, aqui, deixa eu ler aqui, ó, a Irene colocou aqui, que tivemos uma assembleia para adequação do raio, para raio, fiz 5 borcamentos, os condomínios não queriam aprovar, pasme, para que a fotovoltaica pagaram uma boa, mas para raio, eles acham que não precisa. O para raio, agora entendi. Uma das conselheiras sempre bebe, mais uma bêbada lá ainda. Aí tem uma bêbada ainda que vai junto ainda, meu Deus do céu, aí fica difícil. E detalhe, gente, tem muita gente que vai na assembleia somente para causar. Pessoal, é o seguinte, eu tenho algo aqui que dependendo do condomínio, dependendo da assembleia, eu coloco ali, que é do artigo penal, eu não lembro o número agora, gente, do artigo penal, que ele diz ali que quem tumultuar alguma assembleia tem uma reclusão de tantos meses de prisão. Então, se a assembleia é muito tumultuada, é muito complicada, gente, você tem que começar a buscar esses subterfúgios, buscar essas situações. Exatamente para você deixar a tua assembleia muito mais clara, tá? Outra coisa agora, que a gente tem muita dificuldade como síndico em assembleias. O que é, gente? É o tal do presidente da mesa. Meu Deus do céu. Gente, presidente da assembleia, ele é a autoridade máxima de uma assembleia. Ele é a autoridade máxima. Só que nós temos aí assembleias que têm presidentes muito, muito, muito ruins. Presidentes permissivos, presidentes que deixam qualquer tipo de assunto correr à toa, tá? Presidentes que deixam assuntos aí de qualquer forma, são presidentes que eles não permitem, que eles permitem que as pessoas conversem a torto e direito. E aí o que acontece com isso, gente? Acontece que a assembleia vira uma zona, vira uma bagunça. Se o presidente não puxar para si uma assembleia, se ele não puxar para si e falar, olha, vamos lá, gente, aqui junto, né? Vamos lá, vamos conversar aqui, dá uma segurada aí. Ele pode ser que ele comece ali a falar, digamos ali, pelas vias mais tranquilas. Mas em um determinado momento ele tem que bater na mesa e falar, gente, pera lá, não dá para seguir assim. O presidente tem que mostrar autoridade. Aí até o Alan aqui colocou um negócio aqui que é bem interessante, meu amigo Alan Lameira, um síndico extremamente experiente, ele colocou aqui que às vezes tem, a Márcia colocou aqui o artigo que eu falei, gente, reclusão, de 6 meses a 2 anos, para quem tumultua a Assembleia, artigo lá do Código Penal, tá? O Alan colocou aqui, ninguém quer presidir a Assembleia. É verdade, tem muita gente que não quer presidir a Assembleia, tá? Não quer. E o síndico presidir a Assembleia nem sempre é ideal, a não ser quando não se tenha conflito de interesse, ou seja, quando não se tem prestação de contas e eleição de síndico, principalmente, ou algum assunto que ele esteja ligado de alguma forma. Senão até ele pode presidir. Não é mais recomendável? Não, não é. Mas se não tiver outra forma, faça desse jeito mesmo. Mas detalhe, tem que ter alguém para fazer a Assembleia. Se não tiver um presidente da Assembleia, a Assembleia não sai. E principalmente, síndico, se o teu presidente da Assembleia que tiver não for um presidente que se imponha, você precisa ajudar esse presidente. Precisa trazer para si, nem que ele fique só de presidente e só no papel. Mas você que organiza a Assembleia. Porque tem hora, gente, que a balbúrdia é tanta, que a conversa é tanta, que as pessoas perdem totalmente a mão. Perdem a mão totalmente. Olha, para fazer isso, para fazer aquele outro e não fazem. E aí a pessoa fica perdida. O presidente, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui agora? O síndico se perde, o assunto se perde. Você está falando de uma pauta ali, por exemplo, de reforma de fachada. Uma pauta extremamente importante. Dá 1 minuto falando dessa pauta, já tem gente falando de cocô de cachorro. Vamos fazer aqui reforma de fachada, mas ninguém nem cuida do cocô de cachorro. Por que adianta um prédio bonito com cocô de cachorro lá? Pera lá, não estamos falando disso. Paulo, está mudo novamente. Como que eu faço para escrever? Aqui, ó. Eu vou usar o microfone aqui da webcam. Não sei por que você está dando BO hoje. Está me ouvindo melhor aí agora? Voltou a me ouvir aí agora, pessoal? Tá normal, Paulo, mas só tá abafado, tá um pouco distante. Quem perguntou como pode escrever, tem uma bandeirinha aqui, chat. É só escrever ali, Já escreve ali que já vai, tá? O presidente da Assembleia, gente, se ele não for esse cara que de fato ali seja ali responsável por dar a palavra, por tirar a palavra, tem gente que quando começa a falar não quer parar mais. A pessoa fala, e tem gente que não quer fazer pergunta numa Assembleia. O que o cara quer fazer é dar uma palestra. Ele quer palestrar.
Ele quer mostrar que ele sabe, ele quer mostrar que ele conhece, o que ele quer fazer isso. Então aí é papel do presidente exatamente cortar. Olha, você tem 1 minuto para falar. 1 minuto aqui para você repassar aquilo que você quer. Tem que ter um tempo. O presidente ele tem que fazer isso. Uma assembleia, gente, para ela desembocar num algo ruim, complicado, ela tem que começar aí, já começa pelo edital mal escrito, tudo, para uma pauta mal elaborada, mas também por um presidente mal escolhido. Um presidente mal escolhido, um presidente que não tem essa capacidade, gente, já começa por aí o problema. O presidente tem que ter capacidade de fato, tem que estar ali junto, ó, tem que saber o que faz, da forma que faz, senão não adianta. Senão a gente vai ter um presidente ali que vai ser um presidente que não vai ajudar em nada. Assim, a grande questão, gente, antes de fazer uma assembleia, tenta ir com o seu prédio, pode ser oposição ou não, mas tem um presidente da assembleia. Tem alguém que tem essa capacidade, porque tem muita gente que não tem. A pessoa não pode ser presidente. E aí a pessoa mesmo assim, ela quer ser presidente, coloca o nome lá porque todo mundo gosta dela, enfim, não dá. E o presidente, o que ele tem que fazer? Colocar essas regras. Regras logo no início, ok? Quem é que vai falar aqui? Qual que é o tempo de fala? Ok, gente, vamos respeitar aqui a pauta, vamos falar sobre isso, ok? Se a pessoa começar a falar muito, falar, corta ali educadamente, interrompe a pessoa de forma educada, ó, ok, obrigado, vamos pro próximo agora, tá? Ó, esse ponto vai ser discutido mais adiante, vamos voltar à pauta aqui, vamos conversar aqui sobre o que a gente está falando. Evitar que a Assembleia vire, sabe o que, gente? Não sei quem que passa por aqui, passa por isso, mas tem muitas vezes que a Assembleia, sabe o que ela vira? Um ponto de desabafo. É desabafo. O morador vai lá achando que a Assembleia é terapia. Né? Que a Assembleia é terapia. Que a Assembleia ali, poxa, vai lá e vai desabafar lá. Não, a Assembleia não é terapia. Não é momento de desabafar, poxa, esse condomínio está largado, esse condomínio está ruim aqui. Né? Até o Ricardo colocou aqui, ó, como silenciar o morador que muda o rumo da pauta. É exatamente isso, Ricardo. É fazer ele ali com que seja interrompido de forma educada. Não dá. Tem morador que sempre se atrapalha desse tipo de coisa, tem morador que é complicado nesse tipo de situação, tá? Porque o cara tá sempre se atrapalhando ali. Outra coisa que eu sempre faço, gente, eu sempre comento com todos os presentes que a Assembleia será gravada o áudio dela. O áudio. Quiser gravar o áudio, pode gravar o áudio, não tem problema. O áudio você pode gravar. Se alguém, um morador, quiser gravar o áudio, que grave o áudio. Mas você grave o áudio exatamente para fazer uma ata depois que seja fidedigna àquilo que foi dito na Assembleia. Tem muita ata aí, gente, que ela não é fidedigna àquilo que foi dito na Assembleia. Tem ata aí que está muito perdida. Tem ata aí que, de fato, não está falando nada com nada do que foi dito na Assembleia. Né? Tem ata aí que o pessoal está falando uma coisa e está dizendo... Tem muita ata, sim. Tem muita ata que parece que falaram o A e ele está dizendo o B. Então, assim, toma muito cuidado com isso, tá? Toma cuidado, de fato, com essas questões aí, para você não ficar também naquela briga, não pode gravar, quer gravar, que grave. Né? Só coloca ali na pauta, tal morador está gravando, tal morador está gravando aqui também. Oi, Carolina, você levantou a mão, pode falar, querida. Desculpa, entrei agora e já estou pedindo para participar. Me desculpem. Fica à vontade, querida. Você é de casa. Então, no caso, eu tive uma assembleia aqui, e aí como o assunto ali na mensagem no WhatsApp foi justamente a assembleia, eu já estou entrando com tudo engatilhado aqui. Eu tive uma assembleia no sábado, e essa assembleia, no início já chegaram para tumultuar, veio a oposição completa, ou seja, 8 pessoas, 73. Desculpa, acho que chegou um outro áudio aí. Enfim, eu vou cortar aqui. Pode falar. Chegamos 8 pessoas da oposição dos 73, né? E essas pessoas tentaram tumultuar de qualquer forma. Quando a primeira votação começou a ocorrer, eu sempre entrego o meu direito de votação para o meu esposo, que a gente tem uns cartõezinhos, eu sempre entrego o cartãozinho para o meu esposo, até para não dificultar na contagem, né? E aí tentaram impedir ele de votar, porque ele estava com um posicionamento diferente da oposição. Tentaram impedir ele de votar. Não satisfeitos, depois começaram a tentar expor meu esposo à situação vexatória. Você acabou de falar aí sobre gravar a reunião, sim, eu sempre gravo para ter uma ata mais fidedigna. Só que não só para isso.
Hoje, a gente, inclusive, já fez o registro das ocorrências e a abertura de processo ontem. A gente está tendo que usar hoje esse áudio da Assembleia como uma prova contra as situações vexatórias a qual exporam não só meu marido, mas também outras pessoas, todas que eram contra essa oposição, que saíram, fizeram assim, foi um circo a Assembleia, foi horrível, assim, eu acho que é a pior Assembleia que eu já participei até hoje, em 5 anos de função. Caramba, que situação. Que chato isso, hein, Nani? Foi muito pesado. E essa história de gravar é importante não só para ter ela de forma fidedigna. A gente não quis gravar com esse intuito de coletar prova, porém acabou servindo. Mas ela serve muito também para afugentar essas pessoas que querem tumultuar. É impressionante, gente, como afugenta essas pessoas, porque tem muita gente que quer tumultuar, tem muita gente que quer fazer o fervo, e isso, de fato, tumultua, de fato, né? Acaba fazendo algo, enfim, virar uma situação complicadíssima. Por isso, gente, que existe hoje a Assembleia Híbrida, mas eu, sinceramente, não sou lá um grande fã da Assembleia Híbrida, porque a Assembleia Híbrida é aquela que ela acontece presencialmente e virtualmente junto. É difícil para você manter as pessoas, não digo nem por questão de tecnologia. Tecnologia hoje tem, mas sim para as pessoas se manterem calmas. Quem está no presencial, ouvir quem está no online, quem está no online, ouvir quem está no presencial. Porque uma quer falar em cima da outra e vira uma balbúrdia só. É difícil de você fazer esse tipo de situação, de fato, né? Ela cobra, de fato, um preço em cima disso. Às vezes essa organização é muito complicada, de fato. Enfim, enche o saco demais esse tipo de coisa, né? Porque a gente acaba pensando que é para fazer uma coisa, não é para fazer. Acaba sendo para outra, né? Outra coisa, gente, que é bom de deixar bem claro aqui, a Assembleia, ela não é um bate-papo. Assembleia não é um bate-papo. Assembleia é um ambiente legal ali, que foi constituído, ele está ali sendo solicitado via convenção, né? A Márcia colocou a Assembleia Híbrida é a pior opção, eu também acho. Olha, é de longe, viu, Márcia? Eu não faço mais nunca. Fujo dela. Mas a Assembleia, gente, ela é um espaço que a gente tem que ter, de fato, ali, conversas produtivas e não no sentido de bate-papo. A gente está aqui para definir algo. Tem muito morador que ele chega na Assembleia e ele quer conversar aqui, quer conversar lá, ele quer falar mais disso, daquilo. Peraí, vamos ser objetivo aqui. Tá? Oi, Carol, pode falar? Sobre a Assembleia Híbrida, eu nem sei se... Bom, nunca tive impedimento, até porque eu consigo registrar todas as assembleias que eu faço dessa forma. Além, a híbrida eu não faço. Aí tem aquela online, que é, sei lá, um Meet da vida, que tem muita participação e acaba ficando realmente muito tumultuado. A gente acabou fazendo de forma diferente aqui. Eu monto forms dentro do Google, abro para votação, valido dentro do forms e registro em cartório. E aí, essa, para mim, no caso que a gente intitulou aqui de Assembleia Remota, hoje, para mim, é muito mais eficiente do que a Assembleia Híbrida ou online. A Márcia teve ali, foi pior. De fato, fazer nesse sentido aí é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é exatamente para a gente poder ter um negócio muito mais claro, não ter esses problemas, que senão acaba dando muito esses problemas. Bom, voltando lá, gente, a questão do bate-papo. A gente está aqui para fazer aí uma conversa sobre uma determinada situação. Nós vamos deliberar. Tem algumas pessoas que são mais radicais, elas colocam até que a Assembleia não é feita para questionar, não é feito para analisar nada. Eu acho que a Assembleia tem que ser para analisar. Tem muitos moradores que analisam só durante a Assembleia. Mas tem alguns que acham que a Assembleia é somente para votar. Ok, também está dentro, se for esse o teu caso. Não tem problema. Mas é claro que é mais difícil seguir assim. Por isso que a Assembleia é interessante que ela venha aqui para conversar de fato, que venha de fato ali para que seja analisada essa Assembleia, tá? E ela seja analisada o quê? No sentido ali de você desenvolver todo um processo dentro dela. Então, chame os moradores exatamente para isso. E não para ficar perdido ali em conversas que eu não levo, porque tem muita conversa paralela em Assembleia, gente, que me deixa extremamente enervado. Né? Eu fico bravo, porque vamos aqui, a gente está para conversar sobre X coisa. A Assembleia é um ato importante. Eu não sei quem que tem esse problema aqui da Assembleia ficar se perdendo em assuntos aí. Tem muito aí que deve ter isso, né, gente? Que a Assembleia fica se perdendo em assunto para cá e para lá, fica se perdendo em qualquer tipo de assunto. Gente, não dá, porque como é que você vai constar isso em ata? Como é que você vai colocar esse tipo de situação?
Tá? Como é que você vai colocar essa questão ali numa ata, de fato? Ó, vamos colocar aqui uma ata que vai ter esse problema. Ó, tal fulano falou aquilo, tal fulano... Gente, fica muito ruim, muito... enfim, a gente perde o foco. E sabe o que acontece? Tem muita gente que não quer participar das assembleias, muitos moradores por causa disso. Cara, eu nem vou participar dessa assembleia. Nem vou participar mais, porque, enfim, olha só, que xaropice isso aqui. Não quero participar porque as pessoas estão se perdendo aqui, não sabem o que estão falando, não sabem o que estão conversando, para a gente falar de um tema, elas estão falando de outro, estão se perdendo indo para outro, para outro, para outro, para outro. É por isso que presidente da Assembleia, gente, tem que ser escolhido, tem que ser eleito, e é esse cara que tem que trazer. É esse cara que vai conduzir todo o bumbo da Assembleia. É esse cara que vai falar, olha, agora fizemos o fechamento da Assembleia, vai ser feito dessa forma aqui e dessa forma. Então, toma muito cuidado, gente, para fazer isso, ok? Toma muito cuidado. Por isso que a Assembleia, gente, tem que ser um negócio que tem que ser preparado. Não pode fazer uma Assembleia de hoje para amanhã. Você não tem tempo de preparar uma apresentação, de conversar com os teus conselheiros sobre essa apresentação. Você não tem tempo de definir as pautas, a não ser que seja algo que seja emergencial. Ok, se for esse sentido. Se não, dá uma segurada. Senão não faça assim, dessa forma tão atordoada, tão atropelada. Porque essa forma tão atropelada aí, ela não vai ajudar de fato. Ela acaba não auxiliando de forma alguma. É algo que você vai fazer uma assembleia para se queimar. Vai ser uma assembleia que não vai te ajudar de fato. Você vai acabar se queimando como síndico, que é pior de tudo. Se queimar como síndico, gente. É terrível. E é muito fácil de você se queimar como síndico. É muito fácil mesmo, porque é uma assembleia que você não consiga fazer, uma assembleia que você não consegue fazer, que você não consegue organizar, que você não consegue desenvolver. Poxa, pera lá, as pessoas já começam a pensar, poxa, olha aí, um síndico que não sabe fazer uma assembleia, como é que ele vai organizar o restante? Um síndico que não consegue fazer uma assembleia sequer, esse cara não tem uma apresentação, ele não tem um começo, meio e fim, essa pessoa não sabe do que está falando, ela não pesquisou, não sabe nada. E aí você vai tocar uma assembleia. De que jeito que você vai tocar a assembleia? Não tem como você tocar. Então, assim, prepare uma assembleia. Invista tempo. Sempre que eu faço, pessoal, é o seguinte, quando eu vou fazer uma assembleia, eu deixo a minha apresentação preparada quase uma semana antes. Para quê? Porque eu mando essa apresentação para os conselheiros. Fala, galera, dá uma olhada aqui, por favor. Veja o que vocês acham aqui. Tá ok a assembleia ser dessa forma aqui ou não? A apresentação tá boa, precisa colocar mais alguma coisa? Vocês estão entendendo o que está escrito aqui? Essa comparação de orçamentos aqui está clara. Por quê? Porque o orçamento que eu faço, gente, ele é um orçamento que eu fiz, eu entendi ele. Mas será que quem está do outro lado está entendendo? As pessoas que estão lá vão entender tão rápido assim? Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma assembleia para uma portaria remota, para instalar uma portaria remota no condomínio, e eu tinha trabalhado tanto naquela apresentação que para mim na cabeça ela estava de cor já. Eu já sabia exatamente como é que funcionaria aquela apresentação toda. Mas para os moradores ficou totalmente complicado. Por quê? Porque eles não sabiam muito bem. Eles pegaram o assunto no meio. Eu que estava ali o dia todo, debruçado em cima daquilo, entendendo aquilo, trabalhando aquilo, eu sabia de fato o que era. Mas eles não sabiam. E aí acaba se perdendo nisso, né? Eles não conhecem o que é. E aí a gente fica naquela, né? Não, esses caras vão conhecer, tem que ter. Por que não está entendendo? Peraí. Por que eu não estou entendendo? Lembre-se, gente, o princípio da comunicação. Aquela pessoa que faz a emissão da mensagem, ela é responsável porque aquele receptor entenda essa mensagem. Se ele não entender a mensagem, é você que não está sabendo se expressar direito. É você, de fato, que não está conseguindo se desenvolver direito. É você, de fato, que não está conseguindo ali fazer aquele processo direito. Tá? É você, de fato, que está faltando alguma coisa. Tá? Então, você que não está conseguindo desenvolver aquilo. Então, isso, gente, faz muita falta. Você ter essa clareza nas ideias. Então, entenda, gente, uma assembleia, ela tem que ser totalmente preparada desde o início. A confecção da pauta é um processo, ok? A confecção do edital, ele bem elaborado, bem delineado, bem detalhado, para ninguém no início da assembleia falar, não é isso que está falando do edital, o edital está falando de outra coisa. E você ficar naquele bate-rebate ali, aquela situação horrível, fica naquele processo ali, que fica traz o síndico para baixo, né? Pô, esse síndico não é desorganizado, não sabe nem escrever o edital direito. E aí a apresentação também, se não tá bem. Então, veja, gente, que é uma série de peças. Eu sempre digo, a assembleia é o local do síndico brilhar. O síndico tem que usar a assembleia para ele brilhar, para ele mostrar o conhecimento dele, para mostrar aquilo que ele sabe, para mostrar tudo aquilo que ele sabe desenvolver, e não para ele se queimar, porque é muito fácil para ele se queimar. Gente, deixa eu chamar aqui a Diane. Oi, Diane, você tá por aqui já?
Cadê a Diane? Tô aqui, tudo bem, Cadê? pessoal? Oi, Diane, tudo Joia? bem? Tudo Deixa eu fixar aqui, ó. ótimo. Fixar aqui, ó. Tudo Pessoal, bem, gente? ô Diane, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço o espaço. Ótimo. Ô, Diane, a Diane, ela é da Superlógica, eles estão desenvolvendo aí o evento Next, que vai ser na próxima segunda e terça. Isso É um mesmo. evento fantástico, já estive lá na semana, no ano passado, aliás, né, na semana passada. No ano passado estive no evento, um evento lindo, muito bom. Deixa eu deixar ela falar um pouco desse evento e convidar vocês para participarem. Lembrando que eu vou sortear lá no grupo 2 ingressos para esse Olha, evento. 2 ingressos. isso é bom, hein? Notícia É. boa, notícia boa. Então, eu sou aqui, né, pessoal, como ele apresentou, que é a Diane, eu sou da Superlógica. O Next, esse ano, ele vai acontecer aí nos dias 25 e 26. 26 é o grande dia do evento, né? É o maior evento do mercado do Murá. Dia 26 de agosto, no Distrito AMB, em São Paulo. E você que é síndico, vai contar com um palco exclusivo, com conteúdos pensados para os desafios do seu dia a dia. Estava vendo aqui ele falando sobre os desafios, né, do dia a dia, como se destacar. A gente vai ter palestrantes nacionais e internacionais dentro desse evento. Um deles é companheiro de trabalho de vocês, ele é ex-gestor do maior edifício do planeta, que é o Burj Khalifa, aquele edifício de Dubai. Ele é síndico só do maior edifício do planeta. Já pensou, gente? Imagina, né, como que é lidar com isso, e acho que ali ele tem um pacote de conteúdos bem bacana para trazer para quem atua dentro desse mercado, onde cada dia é um desafio diferente, né? São mais de 3 milhões de moradores que são impactados pelo Next, tem ativações incríveis, conteúdo muito prático, os síndicos também vai ter oportunidade de agendar mentorias com os nossos especialistas no mercado condominial. Realmente, assim, a programação tá uma maravilha. Vocês podem acessar next.superlogica.com para conferir a programação. É a chance realmente perfeita de aprender mais e também fortalecer a relação com as pessoas do setor, né, Paulo? A gente sabe que hoje o grande cartão que a gente tem é eventos bons que são consolidados para ali você fazer network e ampliar a sua gama ali do lado profissional mesmo, galera. Então, é muito importante vocês estarem em eventos onde tem um poder muito grande de pessoas. A gente levou 2.500 pessoas no último Next, ao qual você participou. É uma feira que a gente reduz bastante, Paulo, o número de fornecedores. Então, você ali não vai ter aquela feira que você só encontra fornecedor e fica só recebendo brinde e não tem conteúdo. Não, o síndico vai lá, para ele ter conteúdo, para ele ter um palco só para ele ter profissionais gabaritados. Então, é sessão de conhecimento. É muito bacana. Maravilha, Diane. Eu vou estar por aí, gente. Na segunda e na terça eu vou estar lá no evento. Então, quem for de São Paulo aí e quiser participar, amanhã eu vou fazer esse sorteio lá no grupo, tá? Eu já tenho várias pessoas inscritas lá. Eu vou fazer o sorteio para 2 ingressos para o pessoal participar, que eu acho que vale muito a pena. Foi isso que a Diane falou mesmo aí, para a gente estar junto, conversar, se conhecer, bater papo, aumentar network e buscar muito conteúdo lá mesmo, tá bom? Conto com vocês, espero vê-los lá. Diane, obrigado, querida. Obrigada a vocês, bom dia aí para todo mundo. Valeu. Ó, Solange, entra lá e garante já, Paulo. Exatamente. Um abraço, Valeu. pessoal. Obrigado, tchau, tchau. Querido. Até mais, tchau, tchau. Gente, hoje nós falamos sobre todo esse processo da Assembleia, do começo ao fim. O processo organizacional, né? A gente não falou das questões burocráticas ali, a gente falou apenas ali da questão do edital, que você tem que cuidar com esse edital, exatamente para você saber como fazer o lançamento desse edital aí no prazo adequado. Isso é fundamental. E tudo isso, gente, serve para quê? Para você não ter Assembleia impugnada. Porque é muito comum, vai ficar gravado sim, Gerson, eu vou subir tudo no YouTube isso, viu? Vai ficar muito comum, gente, hoje, a gente ter assembleias aí que são impugnadas. Tá? Então, por quê? Porque não se respeita nada disso. Não se respeita nem aqui, nem acolá, nem de qualquer forma. Vão se fazendo as coisas aí e vão acontecendo. Então, a grande questão é a gente cuidar para que isso não aconteça. Perfeito? Gente, espero que vocês tenham entendido aí o que eu tinha para passar hoje. Espero que tenha ficado claro e que, de alguma forma, possa ajudar vocês aí. Tá? Ajudar vocês a enfim, entenderem um pouco mais.
E assim, um apelo que eu faço para vocês, na próxima semana, por favor, traga mais um, convida um síndico parceiro aí, um conselheiro, seja quem for, venha participar aqui com a gente. Oi, Cristiane, pode falar, querida? Não, foi sem querer, Paulo, desculpa, bati errado aqui. Obrigada, viu? Não, perfeito. Tá ótimo, então. Gente, obrigado para vocês, um grande abraço, um bom restinho de semana e bom final de semana que tá chegando aí já, tá bom? Valeu, gente, até mais.